Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos das revistas da CPAD. Estamos estudando Aviva a Tua Obra. E hoje nós vamos para a lição de número 7, que tem por título Estevão, um mártir avivado. O textuário da nossa lição diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 5, versículos 55 e 56. A verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, do versículo 8 até o 10, e depois no capítulo 7, versículos 54 a 60. Diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos quais eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Então essa é a leitura bíblica em classe, na qual está fundamentada a lição. Vamos agora para a introdução da lição, né? Que eu, como de costume, você que me acompanha sabe que a introdução que eu faço é a apresentação dos tópicos da lição. Então, o primeiro tópico que nós vamos aprender é o testemunho de Estevão. Vamos ver que Estevão foi uma testemunha fiel até a morte, uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. No segundo ponto, nós vamos estar vendo a preciosa morte de Estevão. Nós vamos ver como Estevão morreu e, por fim, antes ali já padecendo, dando os últimos suspiros, ele perdoa os seus algozes. É um exemplo de um crente avivado. E, por fim, terceiro ponto, o avivamento e o sofrimento. Veremos que o crente avivado, o crente que experimentou o avivamento, ele é um crente que consegue vencer o sofrimento. Ok? Então nós vamos iniciar agora no primeiro ponto da nossa lição. O ponto 1, Estevão, o testemunho de Estevão. Né? Testemunho de Estevão. Então, Estevão usado por Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 6 que os apóstolos, eles instituíram os diáconos, né? Os diáconos
7 diáconos, você pode conferir aí na sua Bíblia, e um deles era Estevão. Estevão, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, que era um critério a ser observado na separação dos diáconos, e ele também foi usado por Deus poderosamente, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, ele cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, o trabalho do diácono, ele é realmente o trabalho material, né, diretamente, por isso que foram instituídos os diáconos para servir às mesas das viúvas. Pode olhar no capítulo 6, versículo 1 de Atos, você vai ver o que gerou essa separação, né, ali dos oficiais, dos diáconos, para servir as viúvas que estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Mas isso não quer dizer que o diácono não possa pregar, né? Que ele não possa ser cheio do Espírito Santo, que ele não possa ser capacitado para fazer a obra de Deus. Vemos também Filipe, que foi um outro diácono, também cheio do Espírito Santo, que também fez a obra de Deus, né? Com poder e com maravilhas. O ponto 2 aí diz uma covarde oposição. Então, Estevão, como ele era uma testemunha de Cristo, o que ele fazia? Logicamente, ele testemunhava. Mas os judeus não aceitavam o seu testemunho. Eles não aceitavam. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram oposição contra Estevão, contra a mensagem de Estevão, né? Quando você abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 6, você vai ver que eles pegaram pesado com Estevão, né? Eles usaram de mentiras, de calúnias, de falsidade. O versículo 10 do capítulo 6 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, porque o espírito que usava Estevão era o Espírito de Deus. E a sabedoria com que Estevão falava era a sabedoria que vem do alto, como diz o apóstolo Tiago. Então eles não podiam resistir. Então o que eles fizeram? Eles usaram de tramóias, né, de calúnias, subornaram homens para mentirem contra Estevão, excitavam o povo contra ele, e assim o levaram para o concílio, né? Então temos aí uma oposição covarde da parte dos judeus para com Estevão. E lembrando que Estevão, ele era um judeu, e os judeus estão tramando contra ele, tudo por causa do nome de Cristo, né? Porque os judeus naquela época odiavam o nome do Jesus Nazareno que Estevão estava propagando. E eles levantaram-se, na verdade, com fúria, né? Ele está diante agora do conselho dos anciãos, e ele vai pregar ali para eles, no capítulo 7, a partir do versículo 2, né? E o sermão dele é longo, o sermão dele vai até aí o versículo 53 do capítulo 7, começa no versículo 2, e aí no versículo 54 nós vemos a fúria dos seus inimigos. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha que coisa interessante, né? E aí o versículo 58 diz que eles expulsaram ele da cidade e o apedrejaram até a morte. Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente essa questão aí. Então, nós vimos aqui nesse primeiro ponto o testemunho de Estevão, o testemunho cristão de Estevão. Ele não
teve medo dos seus inimigos. Ele pregou o evangelho com autoridade, morreu por isso, porém não negou a sua fé, morreu como um mártir. Então nós vamos ler a sinopse do ponto 1, mas se você tiver algum comentário para fazer aqui neste ponto, é só deixar aqui nos comentários e nós vamos interagindo com você, né, e aprendendo uns com os outros. Então, o resumo do ponto 1 diz o seguinte: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. E aí nós aplicamos este ponto na nossa vida. Sejamos firmes, corajosos, destemidos diante dos nossos opositores. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, sem ter medo do que possa nos acontecer. Ok? Então, ponto 2, a preciosa morte de Estevão. O subtópico 1, nós já até falamos sobre isso, né? Mas vamos retomar aí, porque está na lição. Cheio do Espírito Santo, que é Atos 55. Então, um dos requisitos para ser um diácono era ser cheio do Espírito Santo. E Estevão era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele suportou o que ele suportou e não negou a Cristo, né? Porque ele era um crente, um obreiro aprovado e avivado. Quando você é um crente avivado, seja um obreiro, seja uma obreira, seja um jovem, seja um adolescente, seja um ancião, seja qualquer crente avivado, ele com certeza ele é cheio do Espírito Santo. Então Estevão era cheio do Espírito Santo. Nós vimos também já aí no ponto 2, já vimos a violência com que os inimigos de Estevão, eles arremetem contra ele. Primeiro eles estão fazendo uma pressão psicológica, porque eles subornam falsas testemunhas, dizendo que Estevão blasfemava contra Moisés, blasfemava contra os costumes do povo judeu, e agora ele está também sofrendo violência física, né? Violência física, porque o versículo 58 de Atos 7 diz que eles o expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as vestes dos seus apedrejadores estavam aos pés de um jovem chamado Saulo, que lá no capítulo 9 vai entrar em cena como um dos grandes apóstolos, até aqui ainda não, mas será um dos grandes apóstolos, o apóstolo Paulo, né, que escreveu aí 13 epístolas no Novo Testamento. Ok? Então temos aí a violência dos acusadores. Agora, no subtópico 3 desse ponto, nós temos algo interessantíssimo, que é o poder do perdão para que tem um crente cheio do Espírito Santo. Olha para você ver na sua Bíblia, lá no versículo 59 e o 60 do capítulo 7 de Atos, diz o seguinte: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha que coisa, Estevão agora está rogando o perdão para os seus assassinos, aqueles que estão matando ele está invocando o perdão de Deus sobre eles. Eu quero dizer para você o seguinte: só consegue perdoar nessas condições, para não dizer em todas, mas vamos pegar essa específica.
onde você está sendo morto a pedradas. Seus assassinos, a Bíblia diz que eles tinham tanto ódio de Estevão que eles rangiam os dentes. Porém, Estevão os perdoa e ainda invoca o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus perdoasse os seus pecados. Essa atitude só pode ser praticada por um crente cheio do Espírito Santo, por um crente avivado. E é isso que nós precisamos pensar. Precisamos ser avivados para também perdoar. Não é só barulho. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, sou pastor assembleiano, fui batizado no Espírito Santo com 4 dias de crente, aceitei Jesus num domingo, na quinta-feira eu já fui batizado no Espírito Santo, porém, avivamento não é barulho. Talvez o barulho, a emoção, faça parte com moderação, como diz Paulo, com decência e ordem. Porém, ser avivado não é só isso. Ser avivado é praticar o perdão. É poder mostrar na prática que nós somos cheios do Espírito Santo. Ok? Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma pergunta, alguma dúvida e até alguma discordância, tá bom? Nosso canal é democrático. É lógico que com respeito você pode discordar da minha opinião. Nós vamos conversar educadamente e chegar a uma conclusão no nome de Jesus. Agora, o resumo do ponto 2 diz o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Então diz aí no versículo, deixa eu ver aqui, versículo Atos 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu o quê? Viu a glória de Deus e Jesus. Ele viu 2 coisas, a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, estava em pé, à mão direita de Deus. Então, Estevão viu a glória de Deus no sofrimento, ok? Eu não vou dizer que você vai ter a mesma experiência que Estevão teve, de ver Jesus em pé, ver a glória de Deus, porém, com certeza, o crente avivado, ele vê a manifestação, sente a manifestação de Deus na vida dele. Então vamos para o último ponto, o terceiro e último ponto, o avivamento no sofrimento. O sofrimento e morte dos apóstolos. Nós não sabemos como morreram, os 11 apóstolos, porque João morreu de morte natural, mas os 11 apóstolos, incluindo Matias, que entrou no lugar de Judas, diz a tradição, fontes históricas não bíblicas, extrabíblicas, não antibíblicas. Nós temos que fazer essa diferenciação. Extrabíblica, que não está registrado nas escrituras, no cânon. Mas as tradições dizem que todos eles morreram de martírio, exceto João, que morreu de velhice em Éfeso. Ele foi preso na ilha de Patmos, mas depois foi solto e morreu em Éfeso de velhice. Porém, os outros todos, por exemplo, André morreu crucificado na cruz de Santo André, era uma cruz em forma de X, e Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, e todos os demais foram martirizados. Tá? Então, nós temos que Jesus, ele não nos isentou do sofrimento, Ele não nos isentou do sofrimento, muito pelo contrário. O que ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele nos dá esta garantia, de que se nós estivermos com ele,
firmes na fé, nós vamos vencer também. E aí o ponto 2, subtópico 2, o avivamento e o sofrimento. Então, o avivamento, ele renova as forças do crente para ele vencer o sofrimento. Você não está isento de sofrer, porém, Deus te dá a capacidade de receber o poder do Espírito dele, o poder da unção dele, para você ser um crente avivado e cheio do Espírito Santo. E só esse avivamento vai te dar capacidade para vencer o sofrimento sem negar Jesus. Porque tem pessoas que por pouco ele nega Jesus. Por pouca coisa. Imagine pelo sofrimento. Então, não deixe de ser um crente avivado para você vencer todas as dificuldades e sofrimentos desta vida sem negar Jesus. E quando você chegar do outro lado, você vai receber a bênção, a coroa da vitória, né, a sua recompensa e principalmente a salvação eterna. Então vamos ler aqui o resumo do subtópico 3. Né? Diz assim: o cristão avivado mantém-se fiel a Deus mesmo diante de perseguição e morte. Então, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte, o cristão avivado, ele tem de Deus a capacidade de vencer, de manter-se firme e não ser abalado pelo sofrimento. Ok? Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários deste último ponto também alguma dúvida e nós vamos com certeza responder o seu comentário. Vamos fazer agora rapidamente uma recapitulação da lição. O que nós estudamos nesta oportunidade? Primeiro, nós estudamos o testemunho de Estevão. Vimos que Estevão foi um homem usado por Deus, um diácono usado por Deus. Vimos que ele recebeu uma oposição covarde e foi vítima da fúria dos seus inimigos. A Bíblia diz que eles tinham tanta raiva de Estevão que eles rangiam os dentes de tanta raiva. No ponto 2, nós vimos a preciosa morte de Estevão. Vimos que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele sofreu violência, ele foi apedrejado e, por fim, já à beira da morte, ele perdoa os seus algozes, perdoa os seus assassinos judeus e ainda invoca o perdão de Jesus sobre eles. Que exemplo tremendo de um mártir avivado. E por fim, acabamos de ver o avivamento e o sofrimento. Vimos aí que todos os apóstolos, exceto João, morreram de martírio. E a Bíblia, ela não nos isenta. Jesus nunca disse que ia ser fácil. A Bíblia não nos isenta do sofrimento e até do martírio. No Brasil nós temos liberdade religiosa, porém há muitos países onde a liberdade cristã não é permitida e muitos cristãos são mortos pelos seus inimigos por professarem a fé em Cristo. E vimos que o avivamento, a presença gloriosa do Espírito Santo, ela renova as forças do cristão para que ele possa vencer os sofrimentos, vencer as situações difíceis que ele enfrenta por causa da sua fé, mas ele pode se manter firme, ok? Então essa foi a nossa lição de hoje, lição 7, Estevão, um mártir avivado. E eu quero fazer um convite para você para estar comigo na semana que vem, já na lição de número 8, onde nós vamos estudar o avivamento espiritual no mundo, tá bom? Então eu espero por você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe, te avive, te encha do Espírito Santo para você testemunhar de Cristo. Até a próxima aula, no nome de Jesus.